Olá, abduzidos, tudo bem com vocês? Eu sou a Gisele e esse aqui é o Abdução Literária. Chegou um dos momentos mais aguardados do ano, que é o momento de ranquear as leituras de 2023. É mais aguardado, sim, mas é um momento um pouquinho tenso, porque você sabe que você vai acabar deixando uma outra leitura de fora, e aconteceu aqui. Eu falei, meu Deus, não acredito que eu vou deixar essa leitura aqui de fora. Mas bom, depois de peneirar ali um pouquinho, eu consegui chegar num top 10. Mas antes de falar sobre as melhores leituras, eu fiz algumas menções honrosas. Qual foi o critério? Como esse canal, ele quase em sua essência, ele é só sobre fantasia e ficção científica, eu deixei o top 10, então, mais para esses gêneros, e fiz uma menção honrosa, então, rapidinho, com alguns outros títulos que eu acho que vale a pena falar, porque foram muito de destaque, então, para mim, né, no meu coração. Então, sem mais delongas, tem muito livro para falar. Para começar, então, pelas menções honrosas. Eu vou começar, então, falando sobre 2 livros ao mesmo tempo nessa menção aqui, porque eu acho que eles são muito parecidos, assim, tem elementos muito parecidos. Que o primeiro é A Casa no Marcerulho e também A Sociedade Super Secreta das Bruxas Rebeldes. Espero ter acertado o título. São histórias super aconchegantes com crianças. Tem até aquele tropo super conhecido que é o Found Family. São histórias que dão um quentinho no coração. Quase certeza que se você gostou de uma, você vai gostar de outra. São histórias completamente diferentes, mas enquanto eu lia uma, eu lembrava muito da outra, né? Porque tem elementos muito parecidos. Então eu acho que você pode gostar uma da outra. E são histórias que eu gostei muito, sabe? Que eu li assim, eu gostei, eu fui me encantando pelos personagens, e as crianças assim são os cristalzinhos, você sorri com elas e você quer proteger elas junto com os personagens. São histórias para te fazer bem, para te fazer feliz. E tem romancinho ali, romancinho que não me incomodou, então acho que compensa trazer elas aqui juntas nessa menção honrosa. Aí então, saindo um pouquinho desse gênero, eu quero falar sobre o livro que se tornou a minha bíblia pessoal. É ele que também vai representar os livros de não ficção aqui nessa lista, porque eu não vou trazer nenhum outro livro de não ficção aqui. E, gente, nossa, que livro! Foi uma grata surpresa. Esse livro aqui eu já tinha escutado falar super bem, mas eu não imaginava que ele seria tão intenso, sabe? É um livro que eu peguei de forma despretensiosa. Ali no começo eu não estava entendendo muito bem qual que era a proposta, mas quando eu me abri para esse livro, comecei a entender ele e comecei a pesquisar um pouco mais sobre ele, né? Alguns entendimentos sobre. Eu me encontrei demais, sabe? E eu abracei esse livro. De tempos em tempos vale muito a pena abrir aleatoriamente e pescar alguma coisa aqui do livro, porque eu tenho certeza que às vezes vale a pena relembrar. Esse aqui é um livro de psicologia, é um livro que explora então o arquétipo da mulher selvagem, é um livro que conecta a mulher com a natureza, é um livro incrível, e eu, como mulher, de mulher para mulher, acho que toda mulher deveria ler e dar uma chance para esse livro. Se você ler e não se conectar, tenta em outro momento, mas eu acho que toda mulher deveria ler esse livro aqui, porque ele é incrível e eu amei ter conhecido ele esse ano. E finalizando as menções, então, esse ano eu também li A Redoma de Vidro. Esse foi um livro que eu sempre quis ler, mas eu sempre tive um certo medo, achava que eu não estava preparada, ou que eu não tinha saúde mental para encarar esse livro, e com razão, porque ele é muito pesado. Até esse ano que eu achei que eu estava um pouco melhor para encarar ele, foi muito difícil, ele mexeu mais comigo do que eu imaginei que ele fosse mexer. Ele é um livro, assim, realmente pesado, que ele fala sobre depressão, mas eu fiquei imaginando o quão importante ele foi ser escrito na época em que ele foi escrito por uma mulher, e o quanto que ele foi importante. E também eu fui lendo e pesquisando sobre a Sylvia Plath também, né, porque esse é um livro autobiográfico, né, apesar de ser parte ficcional, né, ser outro nome e tal, ele é autobiográfico.
Então, eu fiquei vidrada, assim, sabe? Procurando tudo e sabendo o que era ficcional, o que não era. E mexeu completamente, assim, comigo. Eu me vi muito também em algumas partes da história. Enfim, levei pra terapia também esse livro. É incrível, mas muito pesado. E aí, se você tiver interesse nesse assunto, interesse nesse livro, eu recomendo a mesma coisa, sabe? Que você leia a sinopse, saiba um pouquinho sobre ele, vai com calma, procura o momento certo, então, para saber sobre. É um livro muito bom, mas você precisa escolher um momento apropriado para você consumir ele, porque ele é bem pesadinho. Mas, assim, ele mexeu muito comigo, tocou lá no fundo mesmo, e eu precisava trazer ele aqui nessa menção honrosa. Agora sim, então, a gente vai para o top 10. E assim, gente, esse ano foi muito estranho, porque eu lembro que um ano atrás, mais ou menos, ou 2 anos, não lembro, eu tinha reclamado que eu não estava lendo muita ficção científica legal, né? Que acho que tinha uma ou nenhuma ficção científica no meu top. E esse ano, ficção científica, sim, tomou conta. Quase que só deu ficção científica nesse top, vocês vão ver. E a fantasia que quase que ficou devendo. Então, assim, uma das coisas que eu espero pro ano que vem é que a fantasia, ela se recupere aí e ela volte a dominar esse ranking, né? Então, vamos ver. Eu vou começar, então, falando sobre uma galáxia e os confins... Oh, meu Deus! Uma galáxia multicore. Multicore. Uma galáxia multicore e os confins do universo. É multicore ou multicore? Uma galáxia multicore e os confins do universo. Acho que é isso. O quarto e último livro da série Wafers, gente. Minha série do coração. A minha série favorita de sci-fi. E esse livro aqui encerrou com chavezinha de ouro essa série, gente. Ai, meu Deus, que tudo! Eu amei esse livro. Eu acho que tem vlog, eu tenho uma resenha, vou deixar aqui nos cards pra vocês. Tem personagens cativantes, tem quentinho no coração e, principalmente, tem gostinho de quero mais. Essa série aqui, gente, se tivesse 10 livros eu não ia reclamar. Bom, vocês sabem que eu gosto de série grande, né? Então eu não ia reclamar. Eu não vou me atentar e falar muito sobre a sinopse aqui nesse vídeo, porque senão ele vai ficar gigante, né? Mas como eu falei pra vocês, tem vídeo aqui sobre esse livro no canal. Mas eu acho que eu tenho muita vontade de morar nesse universo, sabe? Porque a Beck Chambers, ela criou um universo que ele é muito crível, porque, assim, parece que ele é real, ele é de verdade. Porque você vê certos acontecimentos, como, por exemplo, aqui nesse mundo, a Terra não existe mais, sabe? A Terra, ela se definhou. É um caminho que, assim, quando a gente para pra pensar, a gente pensa, será que é pra isso que a gente tá se encaminhando, né? Mas, ao mesmo tempo, ela consegue muito ser otimista nas histórias dela, sabe? Então, é um poder que só a Beck Chambers tem, de ser realista e, ao mesmo tempo, otimista. De você encarar a realidade, mas, ao mesmo tempo, sabe, respirar e sair esperando pelo melhor, sabe, das histórias dela. Por isso que eu gostaria de morar, sabe, nos mundos dela. Porque, e além disso, os personagens são sempre os melhores, assim. Dá vontade de colocar todos, assim, nos potinhos. Enfim, gente, é um universo, assim, que é impecável. Uma série impecável. Que alívio, sabe, poder ter essa série agora completinha aqui na estante pra eu poder reler quando puder. Porque essa é a minha série confortável, essa é a minha série do coração. E eu tô muito, muito feliz de ter encerrado ela e de ter ela completinha agora na minha estante. O próximo livro desse ranking, então, é Olhos de Pixel, do Lucas Mota. Se eu não me engano, né, esse é um livro nacional. Esse autor ganhou o Prêmio Jabuti, então, de literatura, por esse livro. Só não lembro o ano, foi 2021 ou 2022. E como eu me diverti com esse livro. Gente, nossa, que sabor! Aqui a gente tem uma distopia cyberpunk também muito bem constituída. A história, ela é recheada de ação e também reviravoltas. Tem uma, inclusive, que eu gritei porque é muito, muito, muito boa. O ritmo desse livro, ele é
tão eletrizante que eu lembro que eu me senti assistindo a um filme ao invés, sabe, de lendo um livro, sabe? Mas é muito legal. E as críticas, assim, são no ponto. E, assim, eu lembro que quando eu lia, eu ficava pensando, meu Deus, eu quero ler tudo desse autor a partir de agora. E eu lendo também, eu já pensava, esse livro com certeza vai figurar lá no meu top 10, porque ele é incrível. E aqui estamos, né, gente? Sério, assim, eu conversando aqui pra vocês e tentando lembrar, resgatar assim, memórias pra falar pra vocês do que tinha no livro, eu fiquei com vontade de reler, porque os acontecimentos, assim, são muito, 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 muito legais. Só pra vocês terem uma ideia, né, nessa sociedade cyberpunk, como eu falei pra vocês, quem governa de verdade é uma igreja. E é um lugar meio precário. Para você poder sair e ir para um lugar melhor, você precisa comprar um lugar nas colônias, né? Como se fosse comprar um lugar ali no paraíso. Só que quem controla tudo é a igreja. E aí a gente vê uma mulher, né? Uma pobre mortal tentando um lugar ao sol para ela e para o filho. E é uma história, assim, muito, 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 muito legal. Porque, na verdade, ela não só vai tentar esse lugar ao sol, como ela vai se ver tendo que desbancar aí essa igreja. Então, é muito, muito massa essa história, gente. E eu amei. Minha próxima leitura, então, é Tress, A Garota do Mar Esmeralda. Então, acho que vocês não aguentam mais me escutar falar sobre Tress. Fala em qualquer circunstância possível. E sim, eu amei essa história, gente. Ai, como eu fiquei apaixonada por Tress. Nossa, eu acho que aqui ela apresenta um conjunto muito bom, né? Primeiro que eu amo a Princesa Prometida, que é a história que ela de base, né, que ela faz referência. Então, tudo, qualquer coisinha assim que lembrava a Princesa Prometida, eu ficava aqui. Então, eu fiquei muito feliz com isso, que além de ser uma leitura confortável, que também traz quentinho no coração, que eu li, assim, 90% do livro eu fiquei com um sorrisinho no rosto, assim, sabe? Eu acho que eu percebi bastante a evolução do autor como escritor. Porque tá tudo, assim, muito redondinho. A escrita dele, a construção, tá tudo, assim, muito bem recheadinho. Então eu fiquei muito feliz com o que eu vi aqui, com esse conjunto, com essa história. Ela me fez muito feliz. É uma história que parece ser super despretensiosa. E aí quando você vê assim, sabe? Você tá tão empolgado, assim, com a história. Os personagens são cativantes e você não quer que termine. Então, eu fiquei muito feliz. Eu acho que essa daqui é uma das melhores histórias do Sanderson, sinceramente, sabe? Então, eu fiquei muito feliz com esse resultado aqui, torcendo por mais projetos secretos dessa forma aqui, porque eu não li os outros ainda. Então, olha, fiquei muito, muito feliz mesmo. E encheu o meu coração, sabe? Então é por isso que Tess tá aqui. E a gente vai ter dobradinha do papi agora, porque eu vou falar de Warbreaker. Então, ainda bem que eu consegui falar esse nome, porque é muito difícil. Minha língua embola toda. Mas eu não poderia deixar de trazer, então, esse livro, porque eu gostei muito. As pessoas já falavam que ele era muito legal, e mesmo assim eu me surpreendi, porque eu achei ele realmente muito legal, esse livro. O autor, ele não cansa de me surpreender, sabe, nos sistemas de magia, que realmente, sabe, a magia, como eu nunca vi, é a mesma coisa. O mundo é rico, os personagens são muito bons, sabe, assim, é muito difícil eu eleger aqui quem são os meus favoritos. Eu gosto até dos personagens antagonistas aqui dessa história. Aqui nessa história a gente se vê em meio a uma tensão, né, pré-guerra, só que a gente não sabe quem é que tá criando essa tensão. E a gente vê duas irmãs também jogadas aí nessa história, tentando parar essa guerra, tentando frear essa guerra contra o reino delas, só que elas também não compreendem esses segredos. Quem é que tá querendo essa guerra que tá muito bem escondido, né? Então é uma história assim, muito interessante, porque geralmente o Sanderson, ele coloca os antagonistas assim muito explícitos, né? Então aqui não, ficou muito misterioso. Então eu adorei essa história. Assim, tem momentos divertidos, tem momentos mais tensos, tem momentos amorzinhos aqui, tem romance também, tem assim de tudo aqui nessa história. É leve,
Então, eu amei esse livro. É aquilo, né? A surpresa eu imaginei que eu poderia gostar, mas eu não imaginei que eu poderia trazer aqui num top melhores do ano, né? Porque eu realmente gostei muito. E em breve eu quero trazer uma espécie de resenha, mas um pouco de firula aqui pro canal para falar um pouco mais. Tá quase pronto o vídeo, mas ainda não saiu. Em breve eu falo mais sobre esse livro. Mas eu gostei muito, gente. É muito legal essa história. E por falar em surpresa, eu vou falar de mais uma surpresa, então, que é O Trono de Jasmim. Mais um livro que eu esperava gostar, mas não tanto. Eu não imaginei que eu fosse achar esse livro tão bom, gente. Que ele fosse ser tão completo, que ele fosse oferecer tantos personagens bons, né? Porque ele é uma história com bastante personagem, né? Não é aquela história que é centrada em um ou outro personagem. Não, a gente tem diversos, tantos que no começo eu fiquei perdida, mas depois eu fui me encontrando. Se tem uma coisa que eu adoro é ficar perdida em história de fantasia. Então eu fiquei perdida no começo, mas eu falei, oba! Não tem importância. Então a gente tem, assim, uma gama de personagens muito grande nessa história. A gente tem uma politicagem também muito interessante. A gente tem um mundo bem construído. A magia também é uma magia meio esquecida, que aí a gente vai acessando ela aos poucos. Tanto o mundo, né, a gente tem a parte da magia também, que é baseado na cultura ali da Índia, né? Então tem essa parte forte que eu achei muito legal. E toda essa parte, assim, de ser uma magia perdida, uma magia proibida, eu gosto ainda mais, sabe? Porque é muito difícil, é uma coisa meio obscura, sabe? Ter acesso, só poucas pessoas sabem, e as que sabem não sabem direito, né? Então, por que disso? Então, todo esse mistério, assim, eu acho muito interessante. A gente também tem um romancinho sáfico, que é um romance que ele demora pra acontecer, e eu amei, sabe? Essa demora, porque ele foi muito bem construído e tem toda uma desconfiança. Você não confia ali na princesa Malini, porque ela é uma personagem muito complexa, né? E ao mesmo tempo que a Priya é uma personagem que dá vontade de colocar num potinho. Mas são personagens muito boas. E você, por mais complexas que elas sejam, você torce muito pelo romance. Mas essa é uma história muito bem construída. E você entende o porquê que tem continuações. Porque realmente é uma história mais cabulosa, um pouco mais robusta. Que você vê, bom, isso aqui tem chão pra acabar ainda, sabe? E que bom, porque essa história aqui é recheada. Eu senti isso dessa história. Eu fiquei muito feliz de conhecer ela. E eu quero muito continuar acompanhando esses personagens. E eu sei que a Galera Record já anunciou que vai publicar a sequência agora em 2024. E eu fiquei muito feliz. Sério, esse livro é muito bom, gente. Leia O Trono de Jasmim. O próximo livro, então, é Os Despossuídos, da Ursula Le Guin, ou Le Guin. Até hoje eu não sei como é a forma correta de se pronunciar o nome dessa autora. Mas, enfim, esse livro aqui me pegou de jeito, mais um livro dela que me faz pensar e me faz entrar em crise existencial. E esse é um livro que oferece, então, diversos contrastes. A gente tem aqui dois lugares, né, que é Urras e também Anarres, né? Urras, que é um lugar abundante, né, cheio de recursos naturais, é um lugar rico, só que também é um lugar cheio de desigualdade social. É um lugar que chega muito próximo da terra, né, aqui. Eu achei muito parecido conforme ela foi descrevendo, né? E a gente tem também Anarres, que é uma lua ali de Urras, que foi colonizada por um pessoal anarquista, né, que se rebelou e criou um pensamento diferente, anarquista, né, e criou ali uma sociedade perfeita, socialista. Só que as condições, né, dessa lua, desse lugar, são muito precárias. Quando eu comecei a ler esse livro, né, e conforme eu ia seguindo o Shivek, que é o personagem principal, eu fui me encantando ali por Anarres, né, que é essa sociedade anarquista, porque eu falei, caramba, que sociedade legal, nossa, que tudo isso.
E depois, assim, né, com o tempo, com o olhar mais aguçado do personagem, eu fui enxergando os problemas também, né? Que até mesmo essa sociedade anarquista, com o tempo, ela meio que ficou para trás, ela não conseguiu ver os próprios problemas, né, que tinha na sociedade. Ela parou, né, no tempo. E até ela, né, precisava se rebelar contra ela mesma, né? Então, foi explosão de cabeça atrás de explosão de cabeça. E a gente vê, né, esse personagem, que é um físico, um cientista, tentando acessar outros materiais, né, outros pesquisadores, além ali de análise, ele encontra uma tremenda dificuldade também, né? Então, esse é um livro muito complexo, que são muitos questionamentos. Eu lembro que quando eu estava lendo, eu pensava, gente, esse livro aqui foi escrito ontem. Falava, esse livro aqui foi escrito ontem. Não parecia que esse era um livro escrito nos anos 70, de jeito nenhum. Acho que é 70, né? 74. E eu fiquei chocada, porque é um livro muito atual. Até que tem um acontecimento aqui no final do livro que eu falei, ah, tá. O livro foi escrito na década de 70, porque tem um acontecimento muito problemático, muito chato aqui, que eu falei, caramba, esse livro foi quase perfeito, sabe? Esse livro era quase perfeito. Bem intenso. Um problema aqui que aí datou ele, sabe? Porque... Enfim, é um livro muito humano, é um livro muito que faz você perceber, sabe? É como eu falei pra vocês, é um livro que te faz ter crise existencial, que faz pensar o seu lugar no mundo, que faz pensar a forma como você se relaciona com a sua família, como você cresce, como você trabalha, todos os processos, sabe, da sociedade faz você questionar. E eu acho que isso é muito bom, né? Eu acho que sempre... É ideal a gente questionar isso. Esse livro aqui, meu Deus do céu, sabe? Eu quero em algum momento reler ele. Eu acho que toda vez que eu reler ele vai me despertar coisas diferentes. E é incrível. Tirando esse acontecimento que eu falei pra vocês, que tem aqui no livro, que é problemático, é um livro extremamente atual e é um livro incrível que eu fiquei chocada, sabe? E é maravilhoso. O próximo, então, é O Problema dos Três Corpos. Esse querido me deixou vidrada nesse livro. Eu só queria saber de desvendar esses mistérios, porque eu passei metade desse livro sem entender absolutamente nada. Mas tudo bem. Eu não me irritei com isso, eu só queria entender qual era a desses mistérios, qual era desse problema desses três corpos. E apesar de não entender assim no processo, o que importa é que eu entendi lá chegando no final, sabe? E eu achei o máximo, sabe? Tudo que eu queria era chegar no final e que o autor ligasse todos os pontos e que as coisas fizessem sentido, e foi o que ele fez lindamente, e eu fiquei vidrada. E eu falei, uau, ele conseguiu, eu vou bater palma. Eu fiquei muito surpresa de eu ter gostado tanto desse livro, porque geralmente eu gosto de livros quando o personagem é o centro da trama. E aí não, né? A gente tem essa narrativa aí que vai contando as coisas assim. A gente tem praticamente uma aula ali, né? Sobre as coisas, né? E os personagens só vão assistindo, né? A gente não tem ali uma grande construção, desenvolvimento de personagens, né? O desenvolvimento é na história mesmo e no que o autor ele quer contar pra gente. Mas mesmo assim eu curti pra caramba. Essa também é a surpresa. Com certeza foi um dos melhores livros que eu li no ano, porque assim, explodiu minha cabeça, me deixou surpresa, me fez bater palma. Então, é isso. Tô ansiosa pela série também. Esse aqui eu não posso falar que é surpresa, porque eu já esperava que eu ia gostar desse livro, que foi Nova, então, do Samuel Delany. Nossa, que livro legal, gente, eu amei, então, finalmente conhecer um livro desse autor, tanto que depois eu fui correndo comprar o outro livro dele, né, que já foi lançado aqui, porque eu gostei muito desse livro. Esse é um livro, gente, que ele trouxe uma vibe diferente. Esse também é um livro que é super atemporal, né, conforme eu ia lendo,
Ele faz algumas críticas, inclusive, à nossa relação com o trabalho, que eu fiquei super, caramba, isso aqui foi escrito ontem de novo, sabe? Porque parece muito, muito atual e é um livro, acho que da década de 60 ou 70 também, se eu não me engano. E aí, esse aqui é um livro muito legal, porque a gente tem aqui uma distopia, né? Um livro que se passa lá na frente, que já tem viagem espacial, mas a gente tem todo um misticismo envolvendo, sabe, as pessoas. Então, por exemplo, tem um capitão que ele quer saber para que rota seguir, então ele vai e tira um tarô, sabe, para saber para onde ele vai. Então tem essa relação com o misticismo que eu achei super legal. Tem outras, assim, relações com a cultura que é muito massa. O livro, ele é muito legal, ele fala sobre uma rivalidade muito forte entre duas pessoas aqui. Eu não vou falar quem são, porque a forma como vai se criando essa rivalidade é muito boa. Eu não sabia sobre essa rivalidade, eu descobri no decorrer da leitura, e foi muito legal. É uma rivalidade muito grande mesmo, sabe? Eu lembrei muito, por exemplo, de Duna, conforme eu fui lendo, né, esse tipo de rivalidade, assim, né, porque entre famílias, essas coisas, né, então tem isso de viagem espacial, e essa rivalidade acaba moldando aqui algumas atitudes do personagem central, que é o Capitão Lorca Von Ray, né. Então, gente, é uma jornada incrível que eu assisti aqui, sabe? E eu gostei tanto, por isso que tá aqui, ó, no meu top 3, sabe? Porque eu acho que, por mais que eu esperasse gostar desse livro, eu acho que eu me surpreendi, sim, porque eu não esperava gostar tanto. E é uma leitura gostosa, assim, sabe? Que eu fiquei, assim, lendo e eu não queria parar de ler, sabe? Aqui, porque tava tão confortável. E eu não esperava gostar tanto assim desse clássico. Por isso que eu já comprei o próximo livro do autor. E eu não vejo a hora de ler. Eu fiquei muito, muito empolgada com Nova. Tem um vídeo meu, eu vou colocar aqui nos cards também, sobre... que aí eu falo certinho sobre a história, falo mais sobre o que eu senti lendo. Foi tudo, gente. Eu amei demais essa leitura. A próxima leitura, então, não é um livro, é um conto. É um conto aqui de Alan Moore, então, que é Lagarto Hipotético. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu gosto bastante dos outros contos, mas não todos, porque alguns eu não entendi muito bem. Aqui, ó. Lagarto Hipotético. Aqui. Alguns eu não entendi muito bem, né? Como eu li numa leitura conjunta, esse livro aqui, alguns eu vi que a galera que é mais fã do autor, ou fã de quadrinho, acabou pegando, porque ele é meio satírico, pegando coisas que eu não peguei. Então, talvez seja por isso que eu não curti tanto, né? Mas, assim, alguns... eu acho que são independentes de você ser fã ou não do autor, você consegue pegar normal. E esse do Lagarto Hipotético, ele começa o livro, né, o primeiro conto, e ele começa com chave de ouro, porque eu digo assim, sem me preocupar, que é uma das coisas mais geniais que eu já li na minha vida, sabe? Esse conto, ele tem, assim, ele começa de forma super despretensiosa também, porque o que eu percebi aqui nos contos do autor é que ele não te explica nada quase nunca. Então você geralmente cai de paraquedas nas histórias e você se vira para entender. Então, se você quiser, você continua lá. Se você não quiser, tchau. E aí eu comecei a ler esse conto, né, que a gente vê lá uma menina que ela é deixada, como ela era bonita, ela é deixada pela mãe numa casa. E aí... eu não posso falar mais, eu acho. Eu não sei se eu consigo falar mais sobre essa história. E aí a gente acompanha, então, o que acontece com essa menina, né? No decorrer das páginas. E, gente, sério, que história incrível. Que história incrível, sabe? E aí a gente começa a acompanhar e fica horrorizado com o que tá acontecendo com ela. Porque são umas coisas muito bizarras, porque eles começam a transformar ela de uma forma.
Primeiro, eles falam o que vão fazer com ela, você fala, não, eles não vão fazer isso. E aí eles vão lá e fazem. E aí você fica assim, atônito, sabe? Tipo, não acredito que eles fizeram isso. E aí a história continua e você continua assim. Tá, e aí? E continua a história, continua a história. Esse foi só meio que o prólogo, assim, sabe? Que acontece com ela. Porque aí a história de verdade começa. E aí, depois de tudo que acontece, assim, quando acontece o maior rolê, você entende. Sério, eu nem sei se o que eu estou falando aqui faz sentido, mas essa é uma história muito, muito, muito genial. E eu sou muito grata por ter persistido e ter lido essa história, sabe? Porque foi uma das melhores histórias que eu já li na minha vida, sabe? Então, Lagarto Hipotético, essa é uma história, né? Acho que vocês devem ter entendido isso, mas esse aqui é uma antologia de contos, gente. Não lembro quantos contos tem no total, mas tem, acho que uns 5, uns 7, alguma coisa assim. Esse em especial, que é o primeiro, olha, compra esse livro só por esse conto que vale a pena. Compra o e-book para ler esse conto que vale a pena. Dá seus pulos, lê esse conto porque ele é genial. Depois você vem falar para mim. Então, o que você achou desse conto? Porque ele é tudo. Voltamos então à fantasia com ele. Palavras de Radiância. 3 Sanderson nesse top 10, gente. Olha, salvou a fantasia esse ano. Ou eu que não li muita fantasia. Pode ser também, hein? Palavras de Radiância. Esse que eu li recentemente. Então eu terminei agora em novembro. Acho que foi um dos últimos que eu li, né? E acrescentei a lista. Mas não tem como não estar presente aqui, nessa lista. Aqui no topo desse ano, gente. Que livro! Que livro! É sim tudo isso que todo mundo fala. E mais um pouco. Conseguiu superar Caminho dos Reis. Gente, que livro! Aqui, né, o autor, ele consegue, então... é muito difícil segurar esse livro. Vou colocar aqui no meu ombrinho, tá? Bom, aqui o autor, então, ele dá andamento, né, na série do relato das guerras da Tempestade. Ele continua explorando o seu mundo, desenvolvendo os seus personagens, e cada livro ele desenvolve um personagem um pouco mais. Aqui nesse livro ele desenvolve um pouco mais a Shallan, que é a personagem mais intrigante do autor aqui na Cosmere, né? Ouso falar que é a personagem mais intrigante do autor de modo geral, né? Porque não tem nenhuma personagem que se equipara a Shallan. Ela é uma personagem muito complexa, né? Então, esse livro, ele responde à altura, ele é cheio de complexidades, e ele é um livro que ele evolui muito também no sistema de magia como um todo, né? Ele começa a oferecer respostas, o mundo começa a mostrar o quão complexo ele é, mostrar como a gente não conhece nada ainda. Então ele começa a mostrar algumas sociedades, ele começa a mostrar ali o que os radiantes realmente poderiam fazer, começa a mostrar muitas coisas pra gente, então ele se aprofunda, sabe? Coisas aconteceram nesse livro aqui que eu imaginei que fosse demorar a série inteira, sabe? Então é um livro gostoso, sabe? É um livro que tem 1.300 e tantas páginas e não parece, porque você pode devorar. É uma delícia você ler esse livro aqui e você não sentir. É muito bom ver como o autor se sente à vontade para escrever assim, um livro de mais de 1.000 páginas, sabe? E como isso vem dando certo para ele. Então eu fico muito feliz. E eu fiquei muito feliz lendo esse livro. Acho que essa é a palavra. Eu fiquei feliz lendo esse livro porque eu sou fã de fantasia e eu amo esse tipo de livro. Por isso que esse livro tá aqui no topo dessa lista. Eu acho que é isso. Não preciso falar mais nada depois disso, sabe? Então, com isso, a gente encerra esse vídeo. Ai, meu ombro tá até dolorido. Ai, que livrão! Bom, gente, é isso. Então, espero que vocês tenham gostado aí, né? Compartilhei as melhores leituras desse ano com vocês. Gostaria que vocês compartilhassem comigo também. Me diga aí nos comentários
o que vocês leram de interessante, qual foi a melhor leitura. Pode falar top 2, top 3, fica à vontade. Vamos conversar nos comentários. Espero que vocês tenham aí uma boa passagem de ano. A gente se vê em 2024. Se você ainda não é inscrito, não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações. Deixe também seu like se você gostou do vídeo e compartilhe o vídeo com os amigos. Até o próximo.